Termina na próxima sexta-feira a segunda chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2015. Aos estudantes é bom ficar atento, as inscrições terminam na sexta-feira. Os estudantes terão até sexta-feira para comprovar as informações junto à universidade para a qual foram indicados, de acordo com o Ministério da Educação. Nesta edição, foram ofertadas 16.004 bolsas em instituições privadas de ensino superior para alunos com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos. Serão 68.971 bolsas integrais e 47.033 parciais de 50%. Os cursos mais procurados no ProUni são: a atual edição do ProUni teve 689.837 inscritos. Os cursos mais procurados são Administração, com 134.659 inscrições, Direito, com 128.012 inscrições, Engenharia Civil, com 66.976 inscrições, Pedagogia, com 62.146 inscrições, Enfermagem, com 58.002 inscrições, Ciências Contábeis, com 56.959 inscrições, Educação Física, com 55.117 inscrições, Psicologia, com 54.840 inscrições, Medicina, com 47.072 inscrições, Fisioterapia, com 43.103 inscrições. Nesta edição, o ProUni somente aceitou o candidato que fez o Enem, Ensino Nacional do Ensino Médio, em 2014, obteve nota maior do que 450 pontos e não zerou a redação. O candidato também não pode ter concluído o ensino superior e deve atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter concursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ter feito ensino médio completo em instituição privada na condição de bolsista integral, ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada como bolsista integral, comprovar deficiência, ser professor da rede pública de ensino em exercício. O programa concede bolsas integrais apenas para candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as parciais são dadas no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 3 salários mínimos. E vamos agora às notícias do campo. O Giro Rural desta terça-feira fala de uma praga comum nas lavouras e nós damos dicas para combater as lagartas. A Helicover parmígera é uma espécie de lagarta que ataca principalmente as estruturas reprodutivas das plantas. É uma praga extremamente agressiva que costuma estar posicionada nas flores e vagens da soja. Assim que for identificada, devem começar as práticas de combate, já que uma de suas características é a alta capacidade reprodutiva. Elas têm uma alta fecundidade, ou seja, a mariposa pode botar milhares de ovos e esses ovos eles são postos normalmente nos botões florais, nas vagens, nas sementes, como no milho, e isso causa um dano muito maior do que as espécies que comem somente a folha. Elas atacam o que realmente interessa ao agricultor, que é o grão, a semente. A ocorrência de lagartas do gênero Helicoverpa na região do Cerrado foi observada a partir da safra 2012-2013, em níveis populacionais nunca antes registrados, causando sérios prejuízos econômicos, principalmente nas culturas de algodão, soja e milho. Além dessas culturas, foram identificados surtos da praga em tomate, feijão comum, caupi, milheto e sorgo. No país, há também relatos de ataques em pimentão, café e citros, dentre outras plantas, e a ocorrência da lagarta sempre está relacionada a muitos estragos. Bastante voraz, ela consome uma quantidade de massa verde muito grande. Ela tem um ciclo relativamente curto nas nossas condições tropicais. A dose de produtos necessária para o controle dela especificamente é maior do que a dose para o controle das demais lagartas. Então isso torna o controle dela mais difícil do que o das demais.
A Embrapa considera que o crescimento populacional de lagartas do gênero Helicoverpa e consequentes prejuízos aos sistemas de produção foram ocasionados por um processo cumulativo de práticas de cultivo inadequadas, caracterizadas pelo plantio sucessivo de espécies vegetais hospedeiras, como milho, soja e algodão, em áreas muito extensas e contíguas, associadas a um manejo inapropriado de agrotóxicos. O Brasil se tornou o maior consumidor de pesticida do planeta. A gente tem que, de alguma forma, buscar alternativa. Logicamente, quando a gente está usando muito pesticida, você tem razões associadas às altas umidades, alta temperatura, que é a agricultura da área tropical. Mas alternativas existem, a Embrapa está se empenhando nisso, não só a Embrapa, outras instituições de pesquisa. É realmente tentar se estar informado, buscar ajuda, principalmente na extensão rural, onde ela existe e seja organizada. A Embrapa, por exemplo, hoje tem uma página, a página da Embrapa, onde tem algumas informações, e esse site tem sido alimentado constantemente, né, com todas as informações que estão sendo levantadas, estão sendo desenvolvidas, porque a informação vai ser um grande aliado para lidar com esse problema. E mais informações sobre o campo você confere no programa Paracatu Rural, que vai ao ar de segunda a sábado às 7 da manhã, aqui na TV Minas Brasil. O quadro Saúde em Foco de hoje trata de um assunto que inclui a preservação ambiental, o descarte de medicamentos. O Brasil é o 7º mercado mundial em volume de remédios vendidos. São milhões de cápsulas, químicos e embalagens que nem sempre recebem um destino correto. Segundo a Federação Nacional dos Farmacêuticos, cerca de 20 mil toneladas de medicamentos vão para o lixo todos os dias no Brasil. Por não ter onde jogar, não saber onde levar, joga no lixo. Porque não tem um órgão para recolher. Geralmente a gente não tem orientação sobre onde jogar, se pode devolver, se tem algum lugar especial. O Brasil ainda não possui uma política pública para o descarte de medicamentos. O desafio das autoridades é oferecer uma logística reversa, um caminho de volta das casas para as indústrias. Em Belo Horizonte, os consumidores contam com esse serviço da Prefeitura. A população pode procurar, as farmácias dos 147 centros de saúde de Belo Horizonte para fazer esse descarte. O Centro de Saúde Venda Nova é um dos lugares que recebe os medicamentos que já estão sem uso. Aqui, os profissionais fazem um trabalho de conscientização com os moradores da região sobre a importância do descarte correto. Nós estamos notando gradativamente um aumento muito grande recebido aqui na farmácia desses medicamentos que os pacientes ou usuários estão entregando. A falta de informação leva muitos consumidores a descartar medicamentos direto no lixo, na pia ou na privada. O descarte incorreto de medicamentos pode gerar uma série de problemas ambientais. Ele pode afetar o solo, os rios, os lençóis freáticos, por exemplo. Quando descartado na pia ou na privada, os medicamentos também podem contaminar a água. No caso do descarte de antibióticos, pode acontecer o desenvolvimento de bactérias resistentes. Já os estrogênios, presentes em anticoncepcionais, têm afetado o ecossistema de tal forma que há pesquisas comprovando a feminização de peixes machos presentes em rios contaminados. Cada quilo de medicamento descartado incorretamente pode contaminar até 450 mil litros de água. Esses medicamentos podem chegar às estações de tratamento e muitos deles geralmente não conseguem ser destruídos pelo tratamento convencional. Então, esses medicamentos podem estar contidos na água que a gente bebe em casa. Contaminar a água é um problema, poluir o ar é outro também muito grave. O aquecimento da atmosfera tem mudado o clima do planeta e isso afeta a vida de todos nós. Enchentes, tempestades e secas já fazem parte da nossa rotina. Qual é o custo de viver em um planeta em desequilíbrio ambiental? Cada vez mais, nós, habitantes do século XXI, sentimos os efeitos do que os nossos antepassados fizeram e do que ainda não conseguimos deixar de fazer.
De acordo com a ONU, se a temperatura no planeta continuar em elevação, o clima pode entrar em colapso. E os sinais de que essa tragédia pode estar mais próxima do que imaginamos são as mudanças recentes em vários continentes. Em maio, fortes tempestades que atingiram o estado do Texas, nos Estados Unidos, deixaram 22 mortos. A onda de calor, que chega perto de 45 graus na Índia, já matou 2.000 pessoas nas últimas semanas. O Brasil não tem sido poupado desses fenômenos extremos no clima. Em abril, um tornado atingiu a cidade de Xanxerê, em Santa Catarina, deixando 2 mortos e mais de 1.000 desabrigados. A região norte do país vem sofrendo com as cheias do rio Solimões desde o fim do ano passado. De acordo com a Defesa Civil, 150.000 pessoas já foram afetadas. O nível do rio está subindo por causa da chuva acima da média na região da nascente, que fica no Peru. Enquanto isso, a região sudeste passa pela pior crise hídrica dos últimos 85 anos. Só em Minas Gerais, 92 cidades já decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Diante desse cenário, as previsões não são otimistas. 1 em cada 6 espécies que habitam o planeta pode ser extinta se nada for feito. Até agora, os acordos internacionais para redução da emissão de carbono na atmosfera alcançaram resultados tímidos. No final deste ano, a ONU discutirá o tema na Conferência do Clima. São esperadas entre 40 e 50 mil pessoas de 95 países. O objetivo da organização para os próximos anos é limitar o aquecimento global em até 2 graus. E assim encerramos o Jornal da Manhã desta terça-feira. Confira mais informações no Jornal da Cidade com Fernando Carvalho ao meio-dia e às 7 da noite com João Paulo Marques no Minas Brasil Notícia. Lembrando que você pode assistir todos os nossos telejornais pelo site da TV. Anote aí, www.mbnews.tv.br. Obrigado pela sua atenção. Fique agora com o programa Falando de Vida. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.